ainda, assim como foi amanhã, quanto aprendizado. Agora nós vamos para o outro momento das perguntas que nós, ao longo do dia, fomos guardando. Para tanto, gostaríamos de convidar novamente Mabel Lima para estar conosco, Saulo Monteiro. E o nosso companheiro Vinícius Lara precisou ausentar-se. Ele reside em outro estado, o tempo está chuvoso, ele precisou, junto com a sua família, fazer o retorno. Algumas pessoas fizeram perguntas ao Vinícius Lara e ele pediu que enviássemos para eles. Então, temos aqui o nome das pessoas que fizeram, nós vamos entrar em contato com vocês via e-mail, porque nós temos anotado o e-mail de vocês. Mas as outras perguntas já estão aqui. Caso alguém ainda deseje fazer, é o mesmo anotar, levantar, né? Mas vamos começar então. Eu tenho as perguntas e eu peço que vocês possam responder aqui no púlpito, ok? É. Pode? Se quiserem. Tá. Isso. Mabel, vamos começar por você, sim? Temos aqui várias perguntas, mas observamos aqui que eles gostariam que você falasse um pouco mais sobre a Primeira Guerra Mundial. Vou ler para você, né? Você falou que a Primeira Guerra Mundial foi a mais crítica. Fale um pouco mais, por favor. E uma outra pergunta é o que as guerras, então, contribuíram nesse avançar da humanidade? E se o espiritismo é a religião do futuro? Mas eu retorno para você. Vamos pela guerra. Pode então responder daqui, Juan, mesmo? Pode? Ou a câmera, por causa da câmera? Então vamos lá, disse. Bom, a primeira foi sobre o aspecto, né, do aspecto crítico. E é muito interessante, porque de alguma forma eu acho que o assunto veio à baila, que veio à tona, né, com os companheiros. Isso não foi, né, essa colocação minha não é uma colocação só da Mabel, mas de muitos historiadores que eu tive a oportunidade de pesquisar, de ler, de verificar, porque ela foi uma guerra de trincheira. E os homens não só morriam por causa dos embates físicos, né, aquela coisa ali na fronte de batalha, mas a quantidade de pestes, de doenças, da falta de comida, o frio em excesso, a vestimenta incorreta, foram vários erros estratégicos durante o período da guerra. E a guerra da Segunda Guerra Mundial não quer dizer que tenha tido mais ou menos mortos, porque a quantidade de mortos na Primeira Guerra foi menor, foram 8 milhões. Sendo 15 milhões, mais ou menos, de pessoas que foram amputadas, que ficaram com problemas, né, de saúde. Outros tantos tiveram problemas gravíssimos de saúde, nunca mais se recuperaram, outros enlouqueceram, enfim. O saldo da Primeira Guerra Mundial é muito maior nesse sentido, que foi muito, muito presente, muito próximo. Os homens ficavam, às vezes, 3, 4 meses sem nem ver um banho, gente, nem uma troca de roupa. Uma guerra muito sofrida. A Segunda Guerra, como disse o irmão, a tecnologia já estava de ponta. A tecnologia chegou, mas no final da Primeira Guerra, quando aí chegaram, infelizmente, os tanques, que eles fingiam ser tanques de água, e, na verdade, não eram tanques de água, eram tanques, né, de guerra com bomba. E ela vai chegar no final, já está terminando a Segunda Guerra, as metralhadoras que surgiram, os navios. Então, depois que ela passou a ser uma guerra na terra, ela passou a ser uma guerra marítima, depois ela passou a guerra aérea, os bombardeios, né? Então, nesse sentido de que o homem estava muito mais próximo com esse embate, o homem ao homem, né? Sem dúvida, como o irmão citou aqui, Hiroshima e Nagasaki, não tem nada pior. Nós chegamos ao limite da nossa ignorância, sem dúvida. E por isso que repito, peço licença a repetir, a história precisa ser nosso retrovisor. Porque eu quero concluir uma fala que, né, é muita coisa, é muita história. A história que ele contou está no livro, leiam, O Mundo Invisível e a Guerra. Belíssima história do Natal,
no fronte, tem a notícia, em 2 de novembro, um soldado que ouve as vozes do céu durante o dia de finados. São mensagens belíssimas. Mas eu queria falar que nesse momento, né, da Primeira Guerra, faltou a memória agora. Entrou um pensamento aqui e faltou a memória. Daqui a pouco eu lembro. Deixa eu ir para a segunda pergunta, sim, lembrei, desculpa. Eu queria lembrar que durante esse período, para a gente entender como as coisas vão se desencadeando, durante o período da Primeira Guerra Mundial, um personagem da Segunda Guerra Mundial era um cabo. Era um cabo mensageiro, que ficou ferido pelo gás de mostarda. E esse nome, até hoje, a gente não esquece. Adolf Hitler. Que saiu da Primeira Guerra Mundial, levando consigo um ódio pela perda da guerra incontrolável. E esse ódio e essa vontade dele, voltada para o mal, fez com que 7 pessoas de um partido que nós não diríamos assim, não, esse partido não vai para frente, se transformou em pouquíssimo tempo em 12 milhões de pessoas acreditando que eles eram a melhor raça. Então, para a gente lembrar disso, que ele era um cabo do exército, estava na trincheira, foi ferido em combate e saiu da Primeira Guerra Mundial a carga de ódio para que 21 anos depois surgisse a Segunda Guerra Mundial. Bom, rapidinho que tem aqui, gente, tem um bocado de pergunta aqui, vou botar para cá. O Espiritismo poderá renovar a humanidade? Sim. Fé. Tem muita fé de que o Espiritismo vai renovar a humanidade, já está renovando. Porque a pleiade de espíritos ouvindo-nos, observando, não só de encarnados pela tecnologia aqui presentes, mas a pleiade de espíritos que estão nos rodeando, cuidando de nós. Os mesmos espíritos estiveram na frente de batalha, guiados por Joana d'Arc, guiados por Jerônimo de Praga, guiados por tantos outros, vão guiar essa humanidade. E, em especial, por causa de chama-se Jesus de Nazaré. Ele sabe o que está fazendo, e muito. E nós, lógico, cada um vai ter a sua cota de responsabilidade, sem dúvida, vai ter. Terás aquilo, como ele disse, a cada um a sua obra, conforme sua obra, e dai conta da tua administração. Então, nós realmente seremos aqueles que vamos fazer um futuro diferente. Eu acho que terminou. Não são minhas. Tá bom, meus irmãos? Espero ter respondido um pouco. Agradecemos, então, a Mabel. São vários os questionamentos, né, Mabel? E são muitas as ideias, né? E vamos passando, então, as próximas perguntas, dando, na mesma sequência em que foram feitas as palestras, ao Saulo. Tá? Inclusive, a pessoa que fez a pergunta ao Vinícius, ele disse que poderíamos dirigir também a você, Saulo, as perguntas. Ele só não me perguntou isso. Exatamente, né? Mas você vai saber responder. Não há nenhum problema. Deixa eu só virar aqui as perguntas. Na prática, como direcionar o pensamento para seguir ao Cristo? Essa foi uma das primeiras perguntas, Saulo, feito a você, e você pode tomar aqui seu lugar no púlpito. Eu vou separar. Como é que é? Pergunta na prática, como direcionar o pensamento ao Cristo? Não sei. Se eu soubesse, eu não estava nem aqui encarnado mais. Né? Talvez o mais desafiador em termos de doutrina espírita seja justamente o fato de nós não termos um padrão, né? Não existe um manual onde haja uma receita pronta. Mas, apesar da receita, pensando na gastronomia, ser individual, nós temos os ingredientes. E me parece que momentos como esse aqui hoje são muito oportunos para que a gente possa entender como que a mistura desses ingredientes pode se dar. Se nós vamos ao Evangelho de Jesus, nós encontramos todos os ingredientes lá. Se a gente não entende muito bem o que é amor ao próximo como um grande ingrediente, a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo e aí compreende de maneira determinante o que significa caridade, né? Acho que depois da palestra do André,
a gente tem pouco a dizer, mas com certeza o BIP espírita, né, que ele destacou tão bem aí, explica-nos o funcionamento daquilo que talvez nós não tenhamos entendido com Jesus. Então, os ingredientes estão aí. De que forma que o nosso pensamento vai se ligar ao Cristo, vai ser uma jornada tão individual, né, tão pessoal, que fica difícil dar aí um procedimento genérico e que dê certo para todo mundo. Mas, com certeza, o conhecimento do Espiritismo, ele é aquele fermentinho que faltava, e aproveitar essa oportunidade talvez inclua fazermos uma reflexão para nós mesmos. Acho que essa foi uma tônica de todos nós aqui hoje, né? Um uso pessoal do Espiritismo, e não só um uso social da doutrina espírita. Quando nós conseguirmos efetivamente dar margem, né, para que a nossa vida se transforme por conta daquilo que hoje nós entendemos tão melhor com a doutrina espírita, quem sabe aí a gente vai ter encontrado um caminho para estar em consonância com o Senhor Jesus, antes disso até para a gente conseguir ser fiel aos bons espíritos que nos dão tanto suporte, e de vez em quando a gente precisa ser chamado a atenção porque saímos do prumo, né? Essas perdas de roteiro, essas saídas do foco, mostra como que a gente ainda precisa da doutrina para nos chamar a atenção, para nos fazer as perguntas. São muito mais perguntas do que respostas, faz parte, né, o nosso momento evolutivo. O importante é a gente não deixar de tentar, né? Não deixar de continuar nessa tentativa aí constante, diária, de se aproximar dessas boas vibrações, dessas novas vibrações para o nosso caso, porque nesse rumo a gente vai encontrando aí com Jesus, né? A próxima pergunta, Saulo. Sim, são 3 perguntas direcionadas a você. Certo. As obras de Leon Denis podem ser estudadas aleatoriamente ou, para melhor compreensão, existe uma ordem cronológica? Não, uma ordem cronológica não existe, né? Cada um de nós terá uma história, depois se o André puder ele conta dele, né, com o Porquê da Vida. O nosso primeiro livro de Denis foi O Grande Enigma, e cada um terá um caminho a percorrer. Não há uma cronologia onde cada obra seja continuação da outra ou algo assim. Então, de acordo com a maneira como o pensamento de cada um funciona, há uma necessidade específica, né? O Porquê da Vida, que é esse livrinho em tamanho, né? Porque é um grande livro, que a editora está relançando, iniciando por ela uma identidade visual, né? Um tratamento editorial em termos de notas, de pós-fácios. Nós começamos por ela. É uma obra que Leon Denis, à época, chamava de obra de propaganda. Então é um livro interessante no sentido de que ele abre o nosso pensamento para o Espiritismo. Então é um livro, inclusive, que se indica muito como uma apresentação da doutrina àqueles que não a conhecem, né? Seria o que é o Espiritismo de Leon Denis, né? Alguma coisa assim. Então, um importante livro e bom para aqueles que não conhecem, porque, inclusive, é um pensamento bem didatizado. Denis faz muitas perguntas, dialoga conosco. Aliás, essa é uma qualidade do seu texto, né? O diálogo com o interlocutor é muito intenso, ele conversa conosco o tempo todo. Então, não há uma cronologia, mas o Porquê da Vida como essa introdução, o Grande Enigma como a ideia de Deus, o Problema do Ser como a apresentação, como nós tentamos mostrar aqui, dos fatos e a aplicação dos fatos, indo da primeira à terceira parte. Temos o No Invisível, que é um livro obrigatório para quem trata em algum nível com a mediunidade. Enfim, há muitos livros, cada um deles com um objetivo muito específico, mas um tanto independentes. Não há uma dependência entre as obras, de modo que haja uma ordem só. A próxima pergunta seria: por que a vontade é considerada por Leon Denis a principal potência da alma? Bacana, ótima pergunta. Leon Denis elenca nessa terceira parte o que ele chama de potências da alma. Liberdade, através do uso do livre-arbítrio, o pensamento, a disciplina desse pensamento, o amor. E ele vai dizer que sem vontade, o ser não tem a sua identidade espiritual assumida. Sem a perspectiva do que eu posso, sem a descoberta daquilo que eu sou, a gente não consegue chegar nos patamares superiores, pelo raciocínio de Leon Denis, simplificando muito aqui, do ser espiritual. Então, como que consigo, por exemplo,
adentrar a capacidade de amar, como na primeira pergunta, o que seria estar com o pensamento próximo ao de Jesus? O que seria ser um com o Pai? Tudo isso começa, na perspectiva de Leon Denis, quando eu me descubro. Então é vontade no sentido mesmo do esforço, né? Do esforço de tirar as máscaras da matéria, muitas vezes essas maquiagens que nós usamos para viver a vida material. Por isso a importância da diferença, isso se trabalha muito bem no Depois da Morte, entre personalidade e individualidade. Então, conseguir me enxergar como aquilo que sou. Porque quando ele propõe o grande enigma, não podemos desenvolver isso, quando ele propõe um grande enigma que só existe o que existe para sempre, a gente se inclui nessa lista, né? Só tem existência real o que existe para sempre. Eu, você e todos nós. Então não deixaremos de existir nunca. Não somos eternos como o Pai, porque eterno é aquilo que não teve início nem fim, mas somos imortais. Fomos criados um dia e nunca deixaremos de existir. Então, como ser que nunca deixará de existir, que tratamento que eu estou dando para o meu progresso? É aí que nasce a vontade, né? A gênese da vontade está nessa descoberta de que eu sou espírito e do meu futuro espiritual. Então, ele chama de maior potência porque é ela que faz descobrir as outras. Quando eu me descubro como espírito e entendo que há um caminho, que há um futuro e que esse futuro é para sempre, aí o amor ganha uma outra importância. A liberdade, né, de maneira a par e passo com a igualdade, vai ter um outro tom também. Porque enquanto eu não descubro isso, eu escolho valores. É assim que, por exemplo, nossos sistemas econômicos funcionam. Uns escolhem só a igualdade, outros escolhem só a liberdade, e todos esquecem a fraternidade, né? Então a bandeira da Revolução Francesa ainda está por vir. Por quê? Porque quase sempre nós elegemos um valor que da nossa perspectiva parece mais importante, quando na verdade só existe a costura dos valores. Eles não existem separados. Então Denis propõe que essa visão do todo só é possível quando eu me enxergo como espírito e estabeleço no esforço a bandeira do progresso. Essa seria então a última pergunta agora. Considerando que a maioria da sociedade estigmatizou e ainda estigmatiza o espiritismo, como devemos quebrar essa barreira para os jovens e também para os adultos? Bom, eu acho que a proposta do Vinícius hoje para a gente foi uma boa resposta a isso. Talvez seja urgente para esse nosso momento, início do século XXI espírita no Brasil, para falar bem do nosso contexto, um retorno às origens. As origens no sentido do que foi a sociedade espírita parisiense, né? Se nós pararmos para avaliar em O Livro dos Médiuns, né, o estatuto da sociedade espírita, a maneira como funcionava, os temas de estudo daquela sociedade, só ao ler esses textos, a gente já percebe como que criamos distâncias entre aquilo que Kardec propôs de prática espírita e aquilo que nós fazemos hoje. Seja o jovem, seja qualquer público, precisa conhecer o espiritismo como ele nasceu com Kardec. Não que fora de Kardec não haja salvação, né? Mas porque se nós não conhecemos a base, por isso eu acho que a proposta do Vinícius respondeu bem, naquela imagem que ele trouxe da casa, né? Se não conhecemos a base, ela pode ser muito bonita, mas o próximo vendaval derruba tudo. Mesmo com muita beleza, a casa não se sustenta. E a gente vê isso acontecendo do Brasil afora, né? Eurípides tem uma frase marcante em que ele dizia: centro espírita é algo que só se abre, não se fecha. E nós vivemos um momento de muita abertura de centro espírita, mas de muito fechamento também. E isso é uma estatística que nós precisamos dar atenção, porque às vezes abre-se, né, com uma perspectiva muito floreada e a base não foi constituída. Então a amizade, né, o olho no olho, o conhecimento dos outros pelo nome, né, o estabelecimento de uma ordem fraterna efetivamente entre nós espíritas, pode ser que seja o caminho do rumo certo, né, ou da retomada ao rumo certo. E aí o jovem, ou todo aquele que está chegando pelas primeiras vezes, vai se sentir seguro porque é acolhido. É assim em família, né? A gente se sente seguro quando é acolhido. Pode ser pai e mãe. Se nós não estivermos acolhidos, não haverá segurança e vai querer sair de casa. Então, o que dá segurança é o acolhimento.
Se a criatura chega na casa espírita e se torna mais um número, ela não se sente acolhida, portanto, ela não fica. Me parece que esse é mais ou menos o caminho. Agradecemos então a Saulo Monteiro. E as próximas perguntas são para o nosso palestrante da tarde, André. O Espiritismo é o futuro da religião ou a religião do futuro? Leon Denis fala que o Espiritismo é o futuro das religiões. Primeiro porque o Espiritismo ele não pretende destituir o status das relações religiosas do indivíduo. Pode parecer estranho porque muitas vezes nós pensamos que o Espiritismo é por si só uma religião estabelecida. E a religião do Espiritismo, como dizia Kardec, é uma religião de prática. Não é uma religião de arte, de cultura, de expressão social. E o que é que isso é diferente? Quando nós analisamos o significado da religião, nós veremos que o que caracteriza o pensamento religioso são 3 elementos centrais. Primeiro, um pensamento abrangente, isto é, dentro da religião, nós conseguimos resolver qualquer problema, porque o pensamento religioso é abrangente. Segundo, ele é um pensamento radical, no sentido de que ele vai tocar os aspectos centrais da vida do indivíduo. Ele vai na raiz dos valores do indivíduo. Então, a religião se expressa por um tratamento dos problemas fundamentais de uma maneira abrangente. E terceiro, segundo os estudiosos, o que caracteriza o pensamento religioso é a sua intransponibilidade. Isto é, não há nada que consiga ser maior do que a explicação religiosa. Pelos 2 primeiros aspectos, nós veremos que o Espiritismo tem o caráter religioso, mas pelo terceiro não. Porque o Espiritismo não se mostra como uma religião intransponível. Ele permite que o indivíduo dialogue com outros elementos de cultura, e Allan Kardec, em A Gênese, diz, logo no primeiro capítulo sobre o caráter da revelação espírita, que se a ciência demonstrar que o espiritismo está equivocado em algum ponto, neste ponto ele se modificaria e seguiria com a ciência. Portanto, ele não é intransponível. Porém, por tratar, diz Allan Kardec, da natureza da alma, das suas relações com o mundo espiritual, da natureza de Deus e das questões éticas fundamentais da prece, o Espiritismo é, no dizer de Allan Kardec, a mais eficiente alavanca para tratar os problemas religiosos. Por isso, se fala que o Espiritismo é um sustentáculo de explicação para o pensamento religioso. Conhecemos alguns religiosos que não são espíritas, católicos e protestantes, que nos dizem: desde que comecei a estudar o Espiritismo, comecei a entender melhor a doutrina católica. Comecei a entender melhor a doutrina protestante. Então são espíritas filosóficos que não frequentam o centro espírita. Por isso, a fala de Leon Denis, o Espiritismo não é a religião do futuro, porque as pessoas não vão se converter todas ao Espiritismo. O Espiritismo é o futuro das religiões, porque elas hão de reconhecer a natureza de Deus, a natureza das relações com o mundo espiritual, os fundamentos mesmo que o pensamento espírita nos traz, promovendo de novo uma aliança entre a ciência e a religião. E esta, a verdadeira manifestação da religiosidade espírita, a prática da caridade. A segunda pergunta seria: qual a principal desconstrução necessária no meio espírita? O Vinícius fez uma colocação muito oportuna quando ele disse que nós construímos, dentro da ética espírita, uma moral materialista, o que é muito estranho.
O Espiritismo foi de uma superação do pensamento tão grande, que se nós olhamos a construção humana, nós veremos um ponto alto da culminância das ideias, quando no século XVIII, um filósofo alemão chamado Immanuel Kant estabeleceu uma relação com o pensamento que dizia que todo o potencial humano está centrado no conceito do tempo e no conceito do espaço. Ele criou uma ideia que foram as chamadas categorias, numa obra chamada Crítica da Razão Pura, dizendo que essas duas categorias, a noção de tempo e a noção de espaço, devem ser utilizadas para nós pensarmos a respeito do mundo. E graças a isso, ele pôde entender os motivos pelos quais nós, inclusive, pensamos o impossível. A gente utiliza a noção de tempo e a noção de espaço para pensar coisas que não existem. Por exemplo, eu posso falar para vocês que no começo dessa rua tem uma formiga de 10 quilômetros, vestida com a camisa do Brasil, que está vindo destruir todas as coisas. Graças à noção de tempo e de espaço, todo mundo viu essa formiga, viu o que ela estava fazendo, mas essa formiga não existe. O Espiritismo, quando apresentou-se, mostrou ao homem que as noções de matéria deveriam ser modificadas. E nós encerramos o século XX com a mudança do pensamento da matéria. Na verdade, já no início do século XX, nós tivemos a exata noção de que a matéria não era aquilo que a gente tocava, que a gente ocupava lugar no espaço. Nós tivemos essa mudança. Mas no final do século XX nós entendemos mais do que isso. Nós compreendemos que existem outros desafios, e o Espiritismo já dizia isso desde o século XIX. O Espírito Galileu, concluindo o capítulo da uranografia geral em A Gênese, ele disse, além do tempo, categoria kantiana, a eternidade. Além do espaço, categoria kantiana, o infinito. E ele nos diz assim, o que nós deveremos desconstruir na realidade, e que o movimento espírita ainda não entendeu, nós deveremos desconstruir a noção de que nós somos corpos que temos um espírito. Nós, na verdade, somos espíritos que estamos no corpo. É essa noção de eternidade que precisa ser modificada. É este o cadinho de ponderação das nossas atitudes. Estamos tomando atitudes para agora ou para a eternidade? Então, seguindo nesse pensamento, a pergunta seguinte, com a morte, a saudade é grande, a perda do corpo e o espírito segue, mas aqueles que permanecem encarnados têm a sua saudade. O que você poderia nos falar sobre a comunicação desse espírito? Figuremos um parente querido que viajou para um lugar distante. Podemos falar com ele? Podemos. Se lá tiver um telefone, a gente pode ligar e falamos com ele. Se lá tiver Wi-Fi, a gente chama um FaceTime e fala com ele. Se lá tiver rede, a gente manda um WhatsApp e fala com ele. E se lá tiver correio, a gente manda uma carta e ele recebe. Mas como falar se não tem correio, se não tem carta, se não tem Wi-Fi, se não tem telefone? É possível falar com os nossos parentes desencarnados? É. Mas é preciso ter um telefone que fale com ele. E é aí que a gente tem uma dificuldade, porque quando nós pensamos sobre a mediunidade, que é este veículo de comunicação com o mundo espiritual, nós pensamos que todos os médiuns são iguais. Então é assim, eu chego na Mabel, digo, Mabel, você é médium? Ela diz, sou. Não, por favor, você pode entrar em contato aí com meu avô, para ele me dizer o que é que eu vou fazer amanhã?
Porque ela não é médium, ela não fala com os espíritos. O que nós nos esquecemos? Que a mediunidade é um processo de sintonia. Então, meu avô está louco para falar comigo, mas até agora ele não achou um médium com quem ele consiga estabelecer sintonia. E este é parte do fenômeno mediúnico adequado. A gente diz assim, qual foi a antena de mais larga banda que a gente teve no campo da mediunidade nos últimos tempos? Um sujeito chamado Francisco Cândido Xavier. E o que é que ele dizia? Meu filho, o telefone só toca de lá para cá. Sabe por quê? Porque ele não sabe se ele é capaz de sintonia. Quem é que sabe quem dá a sintonia? São eles. E é por isso que se a gente quer falar com um parente nosso, não tem problema nenhum. Vamos fazer as nossas perguntas, vamos fazer os nossos pedidos e vamos até a casa espírita. Uma hora, eles nos dão comunicação. Quero contar para vocês muito brevemente a história de uma senhora que perdeu o filho num acidente automobilístico. Foi até o velório do filho, acompanhou a desencarnação dele, e 3 meses depois, em casa, uma pessoa da sua cidade entregou a ela uma carta. Era uma carta do filho. Ela olhou para a mulher e disse, quem lhe deu essa carta? E a mulher disse, a senhora não vai acreditar, mas eu estava na cozinha da minha casa. O seu filho apareceu e ditou essa carta. Ela leu, e embora na carta estivessem notícias e segredos que somente ela e o filho sabiam, ela achou que não era verdade. Guardou a carta. 3 meses depois, de outra cidade, veio uma correspondência para a casa dela. Ela não sabe quem é o remetente, porque apenas estava o carimbo do remetente, não tinha o nome nem o endereço. E uma médium desconhecida disse ter recebido a comunicação de um espírito que ditou uma carta e escreveu o endereço para onde a carta deveria ser mandada. Ela leu a carta. Ligou para o outro filho e disse assim, me diga uma coisa, o seu irmão morreu mesmo? Ou aquele velório e aquele enterro foram só uma brincadeira? Porque era impossível que as informações que estavam na carta não tivessem vindo do filho dela. Para uma mãe achar que o velório do filho foi uma brincadeira, vocês têm ideia do que tinha nessa carta. E nós não sabemos quem é o médium, porque ele não se apresentou. Mandou mais 2 cartas por esse mesmo processo. E se alguém souber quem é o médium, por favor me diga, porque nós estamos procurando. Porque o fenômeno da mediunidade, ele é desta natureza. Quando a gente menos espera, nós estamos sentadinhos lá no Leon Denis, estamos lá no Joana de Ângeles, estamos lá no Grupo Emmanuel, estamos lá na Casa da Prece, e de repente um médium pega uma carta e diz assim, para o senhor Vinícius Lara, uma mensagem do seu avô. Esta, gente, é a realidade que o Espiritismo veio nos trazer. Então, sim, é possível nós recebermos a comunicação dos que partiram, mas é preciso ter paciência e persistência para procurar o lugar onde tem o telefone certo, o endereço correto, a rede Wi-Fi que sintoniza com o nosso telefone. A outra não é uma pergunta, é uma lembrança que Kardec já falava na Revista Espírita sobre o futuro
futuro do Espiritismo. Então, o companheiro que aqui está, ou companheira, nos convida a pesquisar e a ler, né, sobre o futuro do Espiritismo. Caso você queira comentar, André. Sem comentários.